alguns senhores telespectadores fazem o favor de me mandar cartas, muitas vezes com críticas que eu leio atentamente e procuro, enfim, corresponder. Outras vezes com propostas, com ideias, com sugestões. Neste caso, um grupo aqui de Palmela escreve-me e diz que o senhor vive em Palmela. Palmela é a terra do vinho. São famosas as festas das vindimas em Palmela. É uma terra muito antiga, teve foral em 1185, um foral do século XII. Isto não é vulgar. E tem uma adega cooperativa onde fabricam vinhos deliciosos. Portanto, eu não vou falar de vinhos propriamente, vou falar de coisas em geral ligadas à cultura do vinho em Portugal e na Península Ibérica. Eu tenho que começar por dizer que não sou especialista nesta matéria. Sei o que toda a gente sabe. Quem quiser aprofundar conhecimentos tem este belo livro do engenheiro Eduardo Amaral, O Grande Livro do Vinho. É editado pelo Círculo de Leitores, suponho que está escutado, aliás, mas é um livro muito bem feito e aborda todos os aspectos da cultura do vinho desde o seu aparecimento no mundo. Bom, quanto ao aparecimento no mundo, eu devo lhe dizer, os arqueólogos discutem qual terá sido o primeiro alimento do homem. Eu acho que é uma discussão ociosa. Mas toda a gente sabe qual foi o primeiro alimento. O homem, como todos os mamíferos, começou por se alimentar com o leite materno. Não há outra maneira. Ora bem, entre os primeiros alimentos está necessariamente o bago de uva, que é doce, é tenro, é alimentício, dá 100 videiras que se podem colher. É um fruto que tenta ao homem. As uvas dão uma bebida fermentada que já não é o sumo da uva, é completamente diferente, mas que tem extraordinárias qualidades sobre a personalidade. A pessoa que bebe vinho sente-se mais desembaraçada, mais valente, mais corajosa, mais expansiva. E é claro, isso levou os mais antigos homens a atribuir ao vinho qualidades mágicas, qualidades extraordinárias. Os romanos diziam que foi o Saturno quem plantou as primeiras videiras. Aqui na península diziam que não foi nada o Saturno, foi o Hércules. O Hércules, com a sua força enorme, é porque vinho, claro, e portanto foi ele que as trouxe. Os judeus diziam que nada disso era verdade. Foi o Noé, quando foi o dilúvio universal, o Noé guardou na arca tudo, plantas, animais, para que nada se perdesse. E pôs também um cesto de uvas. Com o tempo e o balanço da arca fermentou, transformou-se em vinho. E foi assim que o Noé foi o primeiro viticultor. Todas estas lendas têm de comum a ideia de que o vinho tem uma origem não humana. Deu origem a uma literatura rica e a um culto com aspectos extremamente chocantes para nós. Os bacanais eram cultos a Baco e ao vinho. As bacantes eram as figuras que entravam nessas festas sangrentas e cruéis. O poeta trágico Eurípides, que é do século V a.C., tem uma peça chamada exatamente As Bacantes. A história é esta. Há uma rainha que resolve ser bacante, o que é um horror, uma rainha não pode ser bacante. E o filho, que também é rei, tenta tirar-lhe isso da cabeça, mas não consegue. Eles vão todos bebendo cada vez mais
e as alturas são todos completamente fora de si. E então a rainha mata o próprio filho para lhe beber o sangue. A ideia do sangue e do vinho andaram sempre ligadas. Esta peça é por teatro, mas mostra a violência do culto das bacanais em Roma. Esse caráter sagrado do vinho chegou até ao nosso tempo, através do cristianismo. A Eucaristia cristã está ligada ao vinho. Foi instituída por Jesus Cristo. Na última ceia, quando ele em Jerusalém reuniu os seus discípulos e depois pegou na taça do vinho e disse-lhes: bebei, este é o meu sangue. E pegou no pão e disse-lhes: comei, este é o meu corpo. Bom, durante muito tempo a Eucaristia metia realmente as duas espécies, pão e vinho, mas compreende-se que a introdução de uma bebida alcoólica no ato religioso prestava-se facilmente a distúrbios. Hoje é só a hóstia consagrada, é o pão que é o corpo, sangue e alma de Jesus Cristo. Algumas abadias e mosteiros fabricavam o vinho para a Eucaristia, porque tinha que ser um vinho puro, um vinho feito com grande cuidado. Há grandes vinhos hoje, aqui em Portugal, em Alcobaça, que nasceram da necessidade dos monges disporem de um vinho de grande qualidade para a Eucaristia. O nome dos monges ficou para sempre ligado ao vinho, ao champanhe. Lembraram do Dom Perignon. Dom Perignon era um abade beneditino que dizia que aquela espuma que o champanhe deita quando se abre são as próprias estrelas do céu a indicar um caminho. Bom, o Moët-Chandon, outro vinho do século XVIII, também famosíssimo em todo o mundo. E nós, em Portugal, também temos um excelente espumante. É claro, a gente não lhe pode chamar champanhe, porque Champanhe é uma região geográfica, que vem do latim Campania. Na Campania é que são o champanhe. Os nossos espumantes são de uma excelente qualidade. Estou convencido que há pouca diferença, se há alguma, entre os espumantes portugueses e os mais famosos espumantes franceses. O que há é, de um lado, uma operação de lançamento e de propaganda enorme, que abrange todo o mundo. Pode-se dizer que o Napoleão bebia champanhe, o Luís XV bebia champanhe. Aqui em Portugal, toda a gente bebe champanhe francês, porque, enfim, é a marca. Entre as regiões produtoras de espumantes de grande qualidade, conta-se a Bairrada. Param por lá milhares de pessoas que vão provar o leitão acompanhado daquele espumante. É um vinho muito bom, tão bom, que o Marquês de Pombal mandou arrancar as vinhas todas, porque estava a ser misturado com os vinhos do Porto. Os vendedores de vinho do Porto queriam grandes quantidades e então iam à Bairrada, compravam aquele vinho, misturavam com o Porto e mandavam para a Inglaterra. Mas é claro, na Inglaterra davam por isso e isso estava
a desacreditar o vinho do Porto. Mas aí está, ainda hoje é costume ir à bairrada, beber um copo de espumante e comer um pouco daquele leitão. Agora, como veem, mudamos de cenário, estamos noutro sítio. Vim a outra adega regional notável, é de Colares. Aqui em Colares fabricam-se grandes quantidades de vinho e de vinho de grande qualidade. É famoso o Ramisco e o Malvasia. Além disso, tem muitos vinhos correntes. A adega foi fundada em 1907 e continua em plena produção. Aquelas colinas à beira-mar são ótimas para a produção do vinho. Regiões demarcadas, há muitas, dezenas. Hoje todo o país é um país vinícola. A produção está até a aumentar porque desde há 50 anos para cá aparece uma novidade no mundo dos vinhos. Os vinhos alentejanos. Os vinhos alentejanos são dos melhores do mundo. Eu estive há uns anos, 3 ou 4, nas festas da comemoração dos 50 anos da Adega do Redondo. Hoje, praticamente, todos os produtores de vinho do concelho estão agrupados naquela adega. E o vinho tem uma qualidade excepcional. O que se passou com o Alentejo é curioso. Durante muito tempo era proibido ter vinhas. Porquê? Porque realmente o país precisa de alimentos, precisa de pão. Essa comida antiga era pão e vinho, pouco mais. As nossas searas dão poucas sementes, dão 6 ou 7, e, portanto, a lei estabelecia que era proibido pôr culturas diferentes em terras que eram para dar pão. É isto que vem na lei das sesmarias. Só as terras que eram para dar pão é que estão incluídas na lei. Isto é no século XIV. A lei das sesmarias é de 1375. Nessa altura, o desenvolvimento da navegação estava a permitir o escoamento de muitos produtos e, sobretudo, do azeite português e do vinho. E, portanto, um produto que se exportava dava mais lucro ao proprietário do que o produto que se tinha que consumir dentro do país. Por isso, a lei das sesmarias veio proibir que se pusessem olivais ou vinhas em terras que eram para dar pão. Dos vinhos portugueses, o mais famoso em todo o mundo é claro que é ainda o vinho do Porto. O vinho do Porto tornou-se universal, a bem dizer, depois do Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen é o diplomata que o negociou. É uma coisa de 1703 e o tratado é muito simples. Portugal só importa tecidos ingleses e os ingleses importam vinhos portugueses. Bom,
É claro que houve grandes críticas, porque isto veio dar um golpe na fabricação nacional de têxteis, claro que veio. Mas, por outro lado, veio incrementar extraordinariamente a exportação do vinho. Estes vinhos saíam do Porto e por isso chamavam-lhe do Porto, embora no Porto não há vinho, claro. Eram daquela região do Alto Douro e confluíam pelo Douro até diante do Porto, nos barcos rabelos, e depois daí é que eram exportados para a Inglaterra. O Tratado de Methuen veio aumentar muito a exportação para o estrangeiro e com a exportação aumentou o preço. É nessa altura, no século XVII, que se cobrem de socalcos aquelas margens do Rio Douro, que fazem aquela paisagem extraordinária, toda em degraus, toda cheia de vinha, que é hoje considerada património da humanidade. De facto, uma paisagem feita à mão pelo homem e que, em vez de serem barrancos calvados estéreis, são realmente um favo de mel. Aquele vinho dali é do melhor que se faz no mundo. A produção aumenta, Pombal reconhece que temos ali a principal receita para o país e reorganiza profundamente o comércio do vinho, que é ele quem cria a primeira região demarcada do mundo. No mundo não havia a ideia de dizer só aqui é que se pode fazer este vinho. Pombal fez isso, os preços subiram na vertical e durante o século XVIII, quase todo o século XIX, o vinho é o principal elemento da economia nacional. Simplesmente, no fim do século XIX, há uma tragédia. Vem a filoxera. A filoxera é uma doença que mata a planta e, portanto, o que eram vinhas florescentes ficaram agora campos mortos. Ainda hoje se vê, em certos sítios, retângulos pretos no meio das vinhas verdes. São os moratórios, vinhas que morreram. Bom, isso é uma tragédia para os viticultores do Norte, uma tragédia grande. Mas o país reagiu bem à praga da filoxera e, nos inícios do século XX, justamente com a importação de bacelos americanos, que a parte inferior da planta era inatingível pela filoxera. E assim foi possível restituir praticamente a totalidade dos vinhedos apanhados pela filoxera. Naturalmente que a qualidade de um vinho depende da natureza do solo que o produz. E em Portugal, com vinhedos desde o Minho até ao Algarve, no Algarve há um excelente vinho, que é o vinho da Lagoa, há muitas variedades, muitas espécies de vinho. E os entendidos distinguem-nas, entre outros vinhos. Queria falar no vinho verde, lá de cima do Minho. É um vinho enforcado, quer dizer que cresce agarrado a um tronco de árvore, a um esteio, e é um vinho apreciadíssimo e de grande produção. O vinho da Madeira. O vinho da Madeira foi para ali levado pelo
imaginem, pelo infante Dom Henrique, que pouco depois da descoberta da ilha, mandou buscar bacelos à ilha de Creta e plantou vinhas. E realmente deu um resultado extraordinário, porque o clima presta-se admiravelmente ao vinho. O vinho da Madeira é um vinho generoso, extremamente saboroso. É tão famoso que em Londres se inventou esta história. Um irmão do monarca, que era duque, meteu-se a conspirar contra o irmão. Bom, a conspiração foi descoberta e, portanto, ele foi condenado à morte. Mas como era irmão do rei, disseram, pode-se escolher a maneira da morte, como vais morrer. E ele escolheu isto. Quer morrer afogado num túnel de Malvasia da Madeira. É evidente que esta história não pode ser verdadeira, mas mostra o prestígio, o nome que o vinho da Madeira chegou a ter e continua a ter. Quando se vai à Madeira, não pode deixar de se visitar os armazéns dos vinhos e de provar. É realmente magnífico. Partimos de Palmela e vimos terminar em Palmela. O Foral de 1185 já protege a produção dos vinhos de Palmela. Portanto, é um vinho com pergaminhos de 800 anos. Basta isso para ser célebre. Mas Palmela tem mais que ver que o vinho. Tem uma pousada magnífica no lugar onde era o quartel dos Cavaleiros de Santiago da Espada. Tem um castelo cheio de pitoresco e de beleza e, sobretudo, tem um horizonte. Do alto do castelo avista-se quase todo o Alentejo, até ao mar, avista-se Lisboa, avista-se o Vale do Tejo. É um lugar prodigioso. Na Idade Média havia este ditado: lindas vistas tem Palmela, nem conheço outro ponto do país onde existam vistas tão bonitas.